Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos aqui a este nosso momento de intimidade com Deus, momento de oração, momento de reflexão, momento de realmente fazer e ter uma experiência profunda no amor de Deus, poder estar em contato, em encontro íntimo, interior, na fé, no amor com o nosso Deus que fala aos nossos corações, o nosso Deus que fala pela sua palavra, pela sua revelação ali na própria Escritura. Amém? Bom, nessa quinta-feira a passagem é a passagem do rico e do Lázaro. Todo mundo conhece, mas essa passagem, como toda a Escritura, sempre é atual para todos nós. Sempre tem algo a nos dizer, a nos ensinar. E a gente não pode esquecer que a reflexão nesse tempo é a partir da Quaresma, certo? O princípio da oração, da reflexão, é o princípio do tempo quaresmal que a gente está, e a partir dele é que a gente faz ali uma meditação, uma reflexão a partir do que Deus tem a nos dizer pela sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sim, Senhor Jesus, queremos nos abrir a sua graça, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Ajudai-nos, Senhor, a tornar os nossos ouvidos e o nosso coração dóceis à sua palavra. Vem falar conosco, Senhor, e dá a graça do teu Espírito Santo, de que possamos acolher e viver aquilo que tens para nós. Por isso, Senhor, que rezamos humildemente, pedindo: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Diz a palavra de hoje, Lucas 16, versículos do 19 ao 31, tá bom? 16, 19 ao 31. Jesus contando a parábola, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. Então, primeira coisa importante, O rico. Quem é esse rico? Ele não tem nome. Certo? O pobre tem, é Lázaro, conhecido por Deus, amado por Deus. Quando Jesus não dá o nome, ele quer que a gente se identifique com algum personagem. Se ele deu nome ao Lázaro, ele está dizendo para nós de alguma forma: cuidado, para que você não seja o rico dessa história. Se coloque dentro dessa história como este homem, que se vestia bem, que tinha de tudo na vida, festas, banquetes, tudo certo, tudo bom, tudo do melhor. E não somente ele tinha tudo do melhor, mas o Lázaro sofria às suas portas. E o que o rico fez? Nada. Veja bem que o rico não batia no Lázaro. O rico não ofendia o Lázaro, O pobre Lázaro apenas não fez nada. Podia ter feito e não fez. Podia ter ajudado e não ajudou. Só pensava nas roupas finas, nos banquetes. Epulão, Aqui diz epulão, a palavra épulas quer dizer banquete. Epulão, aquele que banqueteia, Aquele que gosta da mesa farta e das festas. Ok? E Lázaro sofrendo, cheio de feridas,
doente, querendo matar a fome daquilo que caía da mesa do rico, não das outras coisas. Ele estava nas portas do rico porque ele sabia que ali tinha sobra, mas o rico não lhe dava sobra. Sabia que o que tinha ali era suficiente para ele. Ele podia ser ajudado, ele podia ser saciado, e não foi. O maior pecado que existe, queridos irmãos, e isso pode atentar a nós, todos nós, o pecado da omissão com o pobre, da omissão com o sofredor, da omissão com aquele carente, certo? E aí a gente coloca todos os grupos, os desvalidos, os idosos, os abandonados, os órfãos, viúvas, o idoso isolado no asilo ou na sua casa, né? O pobre que falta coisas de necessário para sobreviver. E o que é que a gente tem feito? Aí que está a pergunta. Será se eu me torno Senhor epulão neste mundo? Será, Senhor, se eu tenho sido como este rico? Será se eu me torno cego e surdo aos clamores das pessoas? Será se eu não posso fazer algo? Ou será se eu não posso fazer algo a mais? Né? E até os cães iam lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, agora é o inverso. Os anjos o levaram para junto de Abraão. Aquele que sofreu neste mundo, foi abandonado, foi desprezado, morreu e foi para o seio de Abraão, na felicidade eterna, na alegria eterna, agora sim, no banquete eterno. Não o banquete da farra, da festa, da bagunça, mas o banquete da presença de Deus, das núpcias do Senhor. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, quer dizer, aqui a ideia de Hades é a ideia do inferno, tá? Nome não determina o que é, certo? Jesus está usando os nomes da época que a gente usa hoje, o inferno. Tanto é o inferno que depois ele vai caracterizar esse Hades como um lugar de sofrimento eterno, um lugar de fogo eterno. Eu digo isso porque tem gente na internet que está falando que inferno não existe porque o termo que está na Bíblia é Hades. Qual o problema se o nome, o significado e a explicação que Jesus dá é que vale? Olha só, no Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele, no meio dos tormentos, no Hades. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebeste teus bens, assim como Lázaro recebeu os males. Agora, porém, ele aqui encontra consolo. Tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até aqui. Então, o destino é determinado no momento da morte. Aqueles a quem o pessoal diz, né, Deus deu a salvação, sim, Deus deu a salvação. Aqueles que se perderam, que Deus deu a perdição, não está muito exato isso não, porque a perdição de uma alma não é dada por Deus, é dada pela escolha da pessoa. Né? Quem que põe uma alma no inferno, no sofrimento? Hades, tormenta eterna, sabe o que é eterno, gente? Eterno, nunca mais sairá. Nunca mais sairá. Isso nos faz tremer. Se não te faz tremer, precisa te fazer. Porque tem muita gente falando de misericórdia, de amor, de benevolência, mas tem que falar de perdição.
perda da salvação, sofrimento eterno, certo? E não há como sair de lá. Muito claramente, Jesus conta essa parábola, aí entra dentro daquilo que é a próprio ensinamento depois que a igreja tira da Escritura em geral. Então a perdição é a perdição eterna. Temos que lutar pela salvação. Faça de tudo, meu irmão. Faça de tudo, minha irmã. Jejum, oração, penitência, caridade. Olha a caridade. Além disso, há um grande abismo entre nós. Não pode sair. O rico insistiu. Pai, eu te suplico, então, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Que ele os avise para que não venham também eles, meus irmãos, a parar neste lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam a eles. Está aqui, ó. É daqui que está a verdade. O rico insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, certamente eles se arrependerão. Abraão, porém, disse: se não escutam Moisés, nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitasse dentre os mortos, não deixarão se convencer, ou seja, não acreditarão. Jesus ressuscitou, não acreditaram. Lázaro ressuscitou, foi ressuscitado e não acreditaram. Nós vemos a vida, a salvação, nós vemos esse mundo, a realidade do amor de Deus, a revelação de Deus, a igreja de Cristo, e não acreditaram, né? Então aí está, queridos irmãos, um evangelho que nos faz olhar para a nossa vida, refletir sobre aquela máxima daquilo que é próprio do tempo da Quaresma, que é justamente a caridade com o próximo, a caridade com o irmão, a caridade com o sofredor, o pobre. Será se eu tenho agido como um rico epulão? Será se eu tenho pensado só em mim? Ou será se eu tenho estendido a mão àqueles que precisam? Meus irmãos, meus amigos que estão no mau caminho. Diga assim: Senhor, que este evangelho realmente coloque uma marca no meu coração de um desejo de viver uma vida simples, porém cheia de caridade e de amor com o irmão. Eu não preciso de banquete, eu não preciso de farra, eu não preciso de festa. Eu preciso de amor, Senhor, e eu preciso ser amor para os outros. Ajudai-me, Senhor, a viver esse amor, a ser um instrumento que, se eu não me converto por amor, Senhor, que eu me converto então pelo temor. O temor dessa mensagem tão clara que deixasse para nós hoje. Eu não quero ser rico, Senhor, eu não quero nada. Eu não preciso de nada, Senhor. O meu tesouro, Senhor, precisa ser. Bom, a gravação fez uma pausa, mas eu vou continuar a oração aqui, tá? Dai a graça, Senhor, de poder te servir de coração. Dai a graça, Senhor, de poder permitir que esse evangelho marque a minha vida. Me coloque não só um desejo do céu, mas um desejo de amar as pessoas e ajudar. Eu não quero ser como esse rico, Senhor. Eu não posso ser como esse rico, me esquecendo do pobre, do sofredor. Amém. Deus abençoe todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.